Alô Brasil, alô mundo, sejam todos bem-vindos mais uma vez no canal da Família Blindada. Eu sou seu conselheiro espiritual, Pastor Alcir Morello. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus queridos, hoje o assunto vai ser um pouco mais complexo. É um assunto muito interessante a todas as pessoas. Nós vamos estar relacionando a parte espiritual juntamente com o que está acontecendo hoje no mundo, né? E é um assunto muito interessante, vai ser uma grande reflexão, né? Vamos estar falando um pouquinho sobre atualidades, né? O que está acontecendo nos dias de hoje, o que nós devemos fazer, né, para se despertar com os acontecimentos que está acontecendo em geral no mundo, no planeta e na vida espiritual. Queridos, antes de entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de estar nesse momento pedindo a vocês que vocês venham estar ajudando esse canal, compartilhando, dando uma like, também tocando em todas lá, né? E se inscrevam. Você que não se inscreveu, se inscreva nesse canal para que cada dia mais esse canal ele venha ser útil não somente para vocês, mas para o YouTube e também para muitas famílias que estão necessitadas de ouvir uma palavra amiga, né? Hoje o mundo é um mundo complexo, cheio de tribulações, cheio de problema, cheio de dificuldade, e muitas pessoas estão desistindo, né, no meio do caminho, porque está existindo muito obstáculo, porque o mundo está apresentando coisas, né, que eles desconhecem e acaba no final perdendo a sua salvação ou perdendo a sua vida. Então hoje vamos estar falando um pouquinho sobre, vamos entrar um pouquinho na parte espiritual, né? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele teve uma visão, ele profetizou o que ia acontecer, né, nesse mundo, nesse planeta, depois de 2000 anos para frente. Aliás, já passou. Então nós estamos hoje, queridos, no início das dores. Nós estamos no começo ainda das dores. O que é começo das dores? Nós estamos no começo ainda do final dos tempos. Nós estamos no começo. Tudo isso que nós estamos presenciando, que está acontecendo no mundo em geral, isso daí já foi previsto por Jesus há muitos e muitos anos atrás. Mas vamos estar estudando hoje um pouco sobre esse assunto e ter um conhecimento um pouquinho mais avançado, né, para que você venha saber, né, o que pensar e saber como agir, tá bom? Eu vou estar passando para vocês, vai ter, primeiramente eu vou estar falando hoje sobre dois sinais, tá? Dois sinais que Jesus comentou e esses dois primeiros sinais já estão acontecendo. Vamos lá então, queridos. Diz assim: há 2000 anos atrás, presta atenção, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus nos prometeu: eis que cedo venho, né? Está lá no Apocalipse 22:12, né? Depois nós vamos estar entrando nessa parte, né? Surgirão agora todos os tipos de sinais de seu retorno, e muitos irmãos e irmãs tiveram premonições de que o dia do Senhor está o quê? Próximo. O Senhor já retornou. O que podemos fazer para acolhê-lo? Vamos discutir isso agora e explorar as profecias, né, descrita na Bíblia, na palavra de Deus, né? A vinda de Jesus, já houve um retorno? Sim. As pessoas estão, na verdade, aguardando, achando que Jesus vem, vai arrebatar, né, o povo dele. Isso vai acontecer, vai lá na frente, mas Jesus já está no meio de nós e tudo que ele comentou já está sendo o quê? Cumprido. Está sendo cumprido nos dias de hoje. Eu vou estar passando para vocês
o primeiro sinal, né, que Jesus ele comentou, ele fala assim, o primeiro sinal que retornou do Senhor foi terremoto, né, fome, pestes e guerra. Se você parar e analisar, nós estamos num tempo de atualidade, nós temos que se atualizar, certo? Então, tem países que estão dando terremoto, outros países estão tendo fome, não tem o que comer, né? Pestes, né? O que é pestes perniciosas? São pestes, doenças que não são hoje doenças incuráveis, doenças que estão aparecendo, que está sendo impossível pelos olhos do homem, né? E guerras, né? Então tudo isso está atingindo o que? A humanidade. E a humanidade ela está sentindo, né, o peso, né, dos acontecimentos de hoje, né? Na verdade, isso daí já está vendo de um tempo para cá, né? Mas só que muitas pessoas ainda não dispersaram. Por que muitos hoje estão dispersando? Porque está acontecendo muita coisa uma atrás da outra, né? Tragédias estão acontecendo uma atrás da outra, né? Então, para nós continuarmos, né, o primeiro sinal, fala em Mateus 24:6. No Mateus 24:6, as pessoas sempre comentam comigo, né? Fala assim, mas pastor Alcir, por que que está acontecendo, né, nesse mundo? Porque o amor de muitas pessoas estão se esfriando, está tendo muita guerra, muita doença, muitos problemas, né? Muitas tragédias, né? E eu só falo assim para as pessoas, olha, entra no livro de Mateus, né? No livro de Mateus 24:6, lá ele vai estar te orientando você, né, num capítulo só, tá? No capítulo 24, vai estar te orientando o que Jesus falou no passado, há mais de 2000 anos atrás, o que ia acontecer agora, e está se cumprindo, né? Então, no momento que você lê, você reflete essa passagem, o que acontece? Você vai saber como agir, né, nesse mundo. Você vai saber aonde você vai estar, o que fazer. Então, veja bem, no Mateus 24:6, ele fala assim, ó, e ouvireis falar de guerras e rumores, né, de guerras. Olhai e vos perturbeis, porque forçoso é assim que acontece, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, né? E o reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, foi o que eu falei no início. Nós estamos ainda no princípio das dores. Imagina no final das dores, né? Olha quanto sofrimento que a humanidade está passando hoje, né? Aí eu pergunto, por que será que está passando essa luta hoje? Será que pode ser a mão de Deus tentando corrigir o povo, colocar o povo novamente na presença dele? Será que é o homem, o ser humano, tentando dirigir o povo, né? Dirigir não a nação, mas dirigir o mundo? Será que tem alguma liderança atrás de tudo isso, tentando acabar com a população? Então, isso nós temos que parar e refletir, né, esses acontecimentos, porque o que nós podemos fazer hoje é procurarmos saber em qual direção andarmos, o que é bom para nós e o que não é bom para nós. É procurarmos desviar do que? Do mal. É isso que eu quero passar para vocês. É desviar do caminho do mal. Ó, queridos, vai ser meio comprido esse vídeo, mas é um vídeo interessante porque é atualidades, tá? Então, fala assim, ó. Ele fala assim, portanto levantará nação contra nação, reino contra reino. Não está levantando nação contra nação? Sim. Não está levantando reino contra reino? Sim. Tudo isso está sendo mystery, tudo isso aí está sendo verdade, né? Se você pegar, entrar nos canais de YouTube, se você procurar atualidades, se você procurar um canal aberto, você procurar atualidades, você vai observar que tudo isso está acontecendo. E haverá fome, está tendo fome sim,
muitas pessoas estão lá, quantos e quantos países estão necessitados, passando fome, sede, sendo humilhado, né? Terremotos em vários lugares. Então, se você segue a atualidade, tudo isso está acontecendo no nosso mundo no dia de hoje. Aí você pergunta, mas por que está acontecendo tudo isso, né? Aí diz assim, ó: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como derrubada no regime Talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, a guerra cada vez mais intensa entre Israel e Palestina, né? Então, você pode observar que todos esses países não estão se entendendo. Está existindo uma discórdia, talvez por poder, talvez Deus colocou na mão, ou talvez é o homem, né? Uma grande liderança por trás de tudo isso. Porque você pode observar que se isso não parar, imagina o final das dores. O que vai acontecer com a gente? Então, há uma maneira de a gente se proteger? Sim. É andar no caminho correto, procurarmos desviar do mal, né? Então, tem coisas, queridos, que nós não podemos fazer, mas nós podemos procurarmos andar certo para que nós não venhamos ser atingidos. Fugir do caminho do mal, fugir do caminho que não pertence a Deus, né? Se o mal está aqui, você sai desse mal e você vai para o lado de Deus, né? Escolhe o caminho certo que você pode ter certeza, né? Aí fala assim dessa maneira: várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como derrubada de regime Talibã, Afeganistão, conflito entre a Índia e Paquistão, invasão do Iraque e pelos Estados Unidos, e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e Palestina. Pestes, aí vai falar, pestes, incêndios, inundações, terremotos, né? Ele falou que também são vistos por toda parte. Entre eles destaca-se um novo coronavírus, que inclinou na China em 2019. Então, para você ver que houve um início aonde? Na China. Isso aí acabou que se espalhando no mundo inteiro, né? Isso aí tem que ter um motivo. Isso aí não veio por acaso. Isso aí tem que ter um motivo. Foi Deus que enviou, né? Você acha que foi o homem que enviou, né? Então nós temos que estar prestando atenção o que está prejudicando a humanidade, né? Na verdade, eu creio, isso aí foi no passado, isso aí foi uma visão, né, de Jesus. Ele falou, ó, daqui 2000 anos para frente vai acontecer tudo isso, mas não é que Jesus, não foi Deus que colocou todos esses problemas no mundo, né, para que o povo venha sofrer, não. Às vezes Deus ele permite que venha acontecer, sim. Por quê? Para que a casa venha colocar em ordem. Quantas vezes eu falo para você que nós temos que colocar a nossa vida espiritual em ordem? Para nós colocar a nossa vida espiritual em ordem, primeiramente nós temos que colocar a nossa casa em ordem, né? Depois de colocar a nossa casa em ordem ali na parte material, colocar a nossa vida espiritual em ordem, né? Então, a nossa vida espiritual ela tem que estar em ordem. Por quê? Porque a gente vai estar se esquivando, né, do mal. Então, cada vez que você puder desviar do mal, né, você pode ter certeza que menos problema você vai estar passando, né, meus queridos? E fala dessa maneira assim, que também houve graves incêndios florestais na Austrália em setembro de 2019. Vocês lembram disso daí, né?
Houve lá na Austrália o que? Um incêndio, né? Um incêndio gravíssimo, né? Então, nós temos que procurar, meus queridos, se consertar para que nós venhamos fazer a vontade de Deus, né, todos os dias, né? Para que nós não venhamos ser atingidos, né? Como falo no Salmo 91, né? Que a sua casa, né, ou a sua tenda não venha ser o que? Atingindo, né? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 o que? À sua direita. Então, nós temos que procurar se cuidar, meus queridos, para que o mal não venha se atingir a nossa vida, né? Vamos ver aqui, para nós darmos continuidade. Então, diz assim, né? Falar dessa maneira assim também, ó. Também houve graves incêndios florestais na Austrália, né? Que eu acabei de falar agora, setembro de 2009, quando uma grande praga de gafanhotos assolou a África Oriental e o outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome, né? Só para dar uma corrigida aqui para vocês, né? Lá na Austrália, quando ele comentou aqui na Austrália, né? Houve uma grave incêndio florestais na Austrália em setembro de 2009, enquanto uma grande praga de gafanhoto assolou a África, tá? Então, o que assolou a África, né? Foi o que? Um grande praga de gafanhoto. Isso aí me lembra um pouco as 7 espécies, né, que Deus enviou ali no Egito, né? Porque Moisés queria libertar o povo de Deus, e então através da teimosia, né, ou talvez por causa do poder, né, o rei lá ele não queria liberar o povo da escravidão. Então foi a única saída que Deus foi mostrar, foi os poderes dele, né, que viu as 7, né, pragas sobre o Egito. Então tem pessoas que param, mas será que não são pragas que Deus está enviando na nossa vida? Eu acho que não. Eu acho, na minha opinião, que isso aí tem coisas maiores aqui no mundo do homem, né? Deus ele só permite. Por que ele permite que venha acontecer isso com o mundo? Ele não foi ele que criou o homem, não foi ele que fez o homem à sua semelhança? Sim, mas só que tem coisas que Deus ele permite, porque para que o mundo venha colocar em ordem, colocar a sua casa em ordem, né? Tá muito bagunçado esse mundo, muitas coisas erradas têm que ser colocadas em ordem. Então, infelizmente, queridos, é dessa maneira que acontece. E diz assim também, ao outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome. Olha, já pensou? Muitos países enfrentando a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingido pela maior tempestade de neve em um século. Então, quer dizer, se você for ver, coisas grandes estão acontecendo no mundo, né? Pessoas, países estão sendo assolados, né? Infelizmente, pelos acontecimentos, né, sobrenatural desse mundo, né? Está atingindo o ser humano, a humanidade, pessoas que não têm nada a ver com o peixe, né, estão sofrendo, né, que nem acabei de falar agora, houve incêndio, foi gafanhoto, enfermidade, mortandade. Então, quer dizer, muitas coisas estão acontecendo no dia de hoje, né? E não vão parar, porque se nós formos parar e analisar, refletir através biblicamente, nós estamos ainda no início das dores, né? Então imagina mais para frente como que vai ser a situação. Por isso que eu falo para você, meus amigos, que nós temos como a gente se proteger. Sim, tem. Vigiar, orar e vigiar, entendeu? Como que é orar e vigiar? Orar e vigiar é você confiar em Deus e vigiar todos os seus passos por onde você andar, desviar do caminho do mal, tá? E diz assim também, ocorreram terremotos em Elazig, né,
na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essa profecia ela foi o que? Cumprida, né? Para você observar até terremotos na Turquia e em outros lugares do mundo, em Cuba, Caribe, houve terremoto. Então, sinais grandes estão acontecendo, né? Não vai parar por aí, infelizmente. Então, queridos, a profecia de Jesus, né, através da palavra de Deus, ela está se cumprindo sim. Então, se ela está se cumprindo, eu acho que está na hora que você ainda não se agarrou em Cristo, se agarra em Cristo, né? Arrependa-te, né? Arrepende-te hoje, nesse momento, né? A gente não sabe o dia de amanhã na nossa vida e eu creio que a intenção de Deus é que você venha se arrepender, né? Se você está andando certo, continue andando certo. Se você está arrependido e não se arrependeu, se arrepende hoje, porque amanhã pode ser tarde, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Coisas boas vão vir e vão, mas também vão vir coisas ruins, como que nós acabamos de falar agora, né? Fome, terremoto, pestes perniciosas, né? Fogo, incêndio, né? Então isso é triste, né? Porque ainda talvez você sentiu, de repente você está do outro lado do mundo aí, que nem assim, queridos, ó, eu queria agradecer todo o meu coração, tá? Estou tendo muitos seguidores, né? Desculpa não estar atendendo todos vocês, mas eu tenho seguidores, muitos seguidores da África, tá? Da França, eu tenho muitos seguidores da Itália, seguidores dos Estados Unidos, tá? E outros demais países aí afora, pessoas que estão me seguindo, bastante pessoas. Eu agradeço cada um de vocês de coração, continue seguindo esse canal. Eu tenho certeza que tem mais Deus para te dar do que o diabo arrancar, tá? Muito obrigado por vocês estarem juntamente comigo, tá? Que Deus abençoe vocês. E eu tenho certeza que outros países estarão entrando com a gente, como o Brasil também está juntamente com a gente, né? Ouvindo o canal da Família Blindada, né? Então, esses sinais mostram que essa profecia está o que? Se cumprindo, né? Então, meus amigos, nós vamos parar por aqui, né? O segundo sinal, só para vocês saberem, isso aí que eu falei para vocês agora foi o que? O primeiro sinal, tá? Foi o primeiro sinal. Qual é o segundo sinal? O segundo sinal é do retorno do Senhor, né? O surgimento de anomalias celestiais, né? Então, muitos sinais já estão acontecendo nesse mundo já, né? Sinais estão vindo do céu sobre a nossa vida, né? Então, eu creio que a partir desse momento, coisas que nós nunca vimos, nunca presenciamos na nossa vida, vai se apresentar e vamos ouvir, vamos ver, né? Sinais grandiosos do céu sobre a nossa vida. Então, meus queridos, esse vídeo vamos parar por aqui. E eu creio que você entendeu, né? Tudo aqui foi levado, relatado através da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é eficaz, ela não mente, porque todos esses sinais que está relatando, que nem eu falei para vocês agora há pouco em Mateus 24:6, você pode ler tudinho lá. Foi escrito mais de 2000 anos atrás e está se cumprindo hoje, né? Então, se cuida, tá? Nós estamos ainda no começo das dores, né? Que quando estamos no início ainda do final dos tempos, né? Por isso que ele fala, quer dizer isso. Nós estamos no início do final dos tempos. Então, a única coisa que eu posso passar para vocês, né? Como conselheiro espiritual, que vocês venham colocar a sua casa em ordem, tá? Coloca a sua casa em ordem, procura o melhor para sua família, o melhor para sua esposa, o melhor para o teu esposo, para os seus filhos, netos. Coloca a sua casa em ordem. Sejam felizes e sejam pessoas obedientes a Deus, que eu creio que Deus, Ele sempre estará ao seu lado, no momento que você sempre estará ao lado dele, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.